Qual o sentido de me conhecer mais? Essa é a reflexão de hoje. E essa é uma pergunta que eu ouço com frequência. Qual o sentido de eu me autoconhecer se a minha vida tem problemas concretos para resolver, tenho um trabalho para me dedicar, tenho contas, tenho que cuidar da minha família, a minha vida é uma luta constante. Para que olhar para mim mesmo? E a minha resposta vem com outra pergunta. E se essa luta não fosse tão pesada? Como seria a tua vida se, em vez de tu reagir às dificuldades, tu pudesse enxergar elas de um outro lugar? Se tu pudesse compreender melhor as tuas emoções, aqueles padrões repetitivos que acontecem na tua vida, aquelas escolhas frustradas. Então, se tu tivesse mais clareza para agir, mais leveza para seguir em frente, como seria? Porque o autoconhecimento, gente, ele não muda o mundo ao nosso redor, mas ele muda a forma como nós nos relacionamos com ele. E essa mudança interna, ela pode transformar completamente a nossa experiência de vida. E se eu dissesse para ti que a razão de estarmos aqui, o maior propósito é o autodesenvolvimento. Quando esse propósito de nos autodesenvolver, ele é iniciado, também é possível encontrarmos uma paz para a nossa alma, por mais difícil que a vida seja em algumas ocasiões. Porque, em alguma medida, nós sabemos que é importante ser uma boa pessoa, não cometer os chamados pecados, né? Amar, ter fé, ser amável com o outro. Mas nós também sabemos que isso não é suficiente. Nós sabemos disso, mas nem sempre somos isso, nem sempre sentimos isso. Então, até alguns aspectos, né, nós cumprimos voluntariamente, como aqueles mais violentos, irracionais, porque nós temos um entendimento, né? Mas, por exemplo, podemos agir com a amabilidade, mas não podemos nos forçar a sentir a amabilidade, tampouco forçar a ter amor no nosso coração ou ter fé verdadeira em Deus. Tudo que diz respeito às emoções, aos sentimentos, não dependem da ação direta dos nossos atos, ou mesmo dos nossos pensamentos. E para mudar os sentimentos, é necessário um lento processo de autodesenvolvimento, de autorreconhecimento de quem somos. Saber de fato o que está dentro de nós, a nossa essência. Caso contrário, gente, os sentimentos não podem mudar, pois tendemos a nos enganar, sabe? A nosso próprio respeito. Você sabe disso, né? E essa é a nossa maior dificuldade. Encarar a realidade da vida significa ser capaz de encarar a nós mesmos, como nós somos, com todas as nossas imperfeições como seres humanos. Mesmo que seja tentador saltar obstáculos, cortar caminhos, essa forma ela não vai aprimorar a nossa evolução, ela só vai protelar uma tomada de consciência. Então, nós temos em nós um eu inferior e um eu superior, e que eles se misturam nas nossas atitudes, mas eles também criam tendências, padrões, influências nas nossas ações. Só que também é importante a gente saber que quando nós praticamos o autoconhecimento com empenho, com responsabilidade, isso vai nos ajudar a purificar esses aspectos negativos, distorcidos, e vai nos ajudar a entender, reordenar. E assim a gente vai tendo uma compreensão consciente dessas tendências autodestrutivas. Então assim nós vamos purificando, passo a passo, identificando as máscaras de auto-engano que nós criamos, as fraquezas do nosso ser. Então, assim, ó, o self, ou superego, ou eu superior, como é denominado nos textos da metodologia Pathwork, que é a metodologia que eu uso para nortear as práticas de autoconhecimento dos meus grupos.
Então, esse eu superior, ele busca a perfeição por ser o propósito divino. Mas já o nosso eu inferior, que ele também é chamado de sombra, ele volta as costas para essas imperfeições e não considera elas. E o nosso eu pequenininho, imaturo, ele quer se sentir grande, elevado, mas ele quer ficar no conforto, sem pagar qualquer preço, sem se responsabilizar. Então ele é bem diferente do nosso eu superior. Porque o nosso eu superior, ele age através do amor de Deus. E ele age a serviço do propósito divino. Só que eu superior e eu inferior, eles querem a mesma coisa. Porém, a motivação é totalmente diferente. Porque a perfeição divina, que é o que mais a nossa alma almeja, ela precisa passar pelas imperfeições e não contornar elas, né? Desconsiderá-las. Temos que olhar para elas, porque esse é um caminho de purificação. E quando nós purificamos as nossas emoções, nossos sentimentos, nós vamos aprimorando. Isso também não quer dizer que as dificuldades e os problemas vão diminuir imediatamente. Mas, sem dúvida, esses problemas externos, os problemas internos, eles vão ir diminuindo até finalmente a gente poder aprender a lidar com eles, mas somente depois de um tempo. Então, só depois que essas correntes de energia, de emoções interiores negativas, que são responsáveis diretas pelos conflitos, aí quando elas forem sendo reordenadas, vão dissolvendo as imagens erradas que nós formamos de uma forma gradual. E aí nós vamos conhecendo nosso eu inferior, as artimanhas dele e também o nosso eu superior, com as suas virtudes. E assim nós vamos nos percebendo exatamente como somos e vamos nos aceitando como seres humanos. E essa é a base para o autodesenvolvimento, para esse propósito de estarmos aqui. Então, acompanhe aí os próximos vídeos que eu vou trazer mais algumas reflexões.